Olá, bem-vindos ao Almanac Brasil. Todo dia tem seu santo, cada santo tem um dia. E no Brasil, essa devoção é levada a sério. Tem santo que resolve causas impossíveis, santo detetive, santo torcedor, santo meteorologista e até santo soldado. E é claro que esse assunto só poderia render ótimas histórias aqui no Almanac Brasil. No programa de hoje, você vai curtir o precioso canto de Edivaldo Santana. Um pouco da vida do boticário que aviava palavras, Mário Quintana. E o que o romântico Rony Von tem a ver com os caóticos mutantes. Também verá um papo cabeça bem colorido com o arquiteto Marcelo Rosenbaum. O segredo do volume dos penteados dos anos 60. E de domar os ventos a bordo de uma asa delta. Tudo isso temperado com as especiarias do Almanaquias. Prepare-se, o Almanac Brasil já vai começar. Contrariando o ditado santo de casa não faz milagre, o Brasil emplacou seu próprio santo, São Frei Galvão. Mas ele não está sozinho no panteão da nossa fé, não. Municípios e mais de 40 times de futebol brasileiros têm nomes de santo. Haja fé! E devoção por eles é o que não falta. Começando por São Pedro, declarado padroeiro nacional, adivinha por quem? Pelo imperador Pedro I, seu xará. Além de ter as chaves do céu, o poderoso São Pedro manda no tempo. Mas teve que dividir o posto de padroeiro com Nossa Senhora Aparecida, cuja imagem foi encontrada no Rio Paraíba. O fato de ser uma santa negra aumentou sua popularidade, mesmo que especialistas digam que a cor escura da imagem se deve à longa permanência na água. São raros os santos originalmente negros como Benedito, que sempre atraiu a devoção dos afro-brasileiros. Enquanto as santidades de pele e olhos claros ganharam similares nos orixás do candomblé, São Benedito é o único cultuado com seu nome católico. Daqui a pouco tem mais histórias sobre os brasileiros e suas devoções. Porque agora é hora de falar dos brasileiros e suas moradias, com o arquiteto e designer Marcelo Rosenbaum. Teve um projeto, foi uma casa, um publicitário, uma casa super bacana. Foi um projeto muito maduro. E quando eu olhei aquela casa pronta, eu achei ela, nossa, consegui fazer essa casa, que legal. Eu falei, não quero continuar fazendo isso, eu não quero já nesse momento ir para esse caminho. Eu quero despirocar ainda, eu quero ter mais liberdade. Aí eu comecei a fazer mais cenografia, mais espaço para São Paulo Fashion Week. Eu fazia muito desfile, muito lounge, que são coisas efêmeras, mas com muito comportamento, né? Com muito um olhar assim, que interliga, com muitas áreas interligadas, assim, que não era só uma coisa, né? Não era só para uma pessoa morar, não era só uma casa. E cada vez foi dando mais certo. E aí, cada vez eu fui dando mais de cabeça. E é esse processo. Acho que isso foi importante, inclusive até para eu estar hoje no Lar do Cilar. Importante até hoje estar falando de comportamento, né? De identidade. Eu não acredito em espaço que não seja aconchegante, assim, né? Eu acho que tem que acolher, né? Tem que abraçar as pessoas. Acho que isso faz a diferença. Aí pode ser qualquer coisa, sabe? A cor, ela traz a identidade. Muitas vezes eu até tento não usar cor, mas o próprio cliente vem pedindo cor, né? Já vem com essa coisa mais com essa vontade de ter cor no nosso trabalho. Mas eu vou dizer que é intuitivo também um pouco, eu não sei. Baixa um santo de repente e fala, põe essa cor. Não tem nada muito sério assim. E depois do intervalo, Marcelo Rosenbaum volta com mais histórias pra gente. Agora é hora de saber o que o meu querido Almanaquias está aprontando por aí. Eu quero ver se algum santo ajuda o povo aqui nas ruas a decifrar charadas inteligentes como essa. Uma mulher tem R$30 para dividir entre suas 2 filhas. Que horas são? Não sei. Agora não entendi nada.
Como assim, que horas são? Não sei. Que horas são? Eu tenho que ganhar o relógio, eu vou dizer a hora. 30 reais vai ficar 15 pra cada. 10 para as 2. Pai nosso, é? Não adianta apelar pro Santos não, porque a resposta aqui é puríssima lógica. Ela tem 30 reais pra dividir entre 2 filhas. Que horas são? 15 para as 3? 3 da tarde. 15 horas. 3 e 15? 15 e 30? 2 horas. 2 e 15? 15 horas e 15 minutos? 2 para 15. 15 para as 2. Muito bom! Olha só! Trabalho em dupla, amigo. Mamãe e filha aqui. Parabéns, viu, meninas? É isso aí. Dizia Leonardo da Vinci que quem já experimentou voar anda sempre com os olhos no céu, querendo voltar. Aposto que os praticantes de voo livre concordam e nos ensinam os segredos de domar o vento aqui no Ciência Doméstica. A asa delta, ela veio de um projeto de um engenheiro da NASA, Rogallo. Ele projetou uma asa em delta mesmo para que as aeronaves espaciais chegassem, entrassem na atmosfera terrestre e fizessem um pouso planado. O formato da asa delta é fundamental para ela voar, o formato da asa particularmente. Isso vale para qualquer planador, mesmo para aviões, sempre o formato da asa é o que é responsável pela asa delta voar. Como o vento passa através da asa dela. Na verdade, a gente chama de bordo de ataque e bordo de fuga, que são onde o vento entra e onde o vento sai. É um aerofólio, que é onde é uma forma que dá uma diferença de pressão entre a parte de cima e a parte de baixo, isso que faz a sustentação. Além de planar e cair, ela pode subir também. Como que ela faz? Para subir, ela tem que procurar correntes ascendentes. Existem 2 tipos de correntes ascendentes. Podem ser térmicas. Térmicas são bolhas de ar quente que sobem, ou pode ser um vento batendo na encosta de uma montanha e subindo também. Aliás, uma maneira muito boa de encontrar essa bolha de ar quente é olhar onde estão os urubus e ir atrás deles. Nós temos que estar sempre atentos às variáveis meteorológicas, né? Então, às vezes, um dia bonito não é sinal de que aquele dia vai ficar bonito o tempo todo. Uma das dificuldades do voo de asa delta é a decolagem. A razão dessa dificuldade é que quando você está no meio da corrida, você não pode parar mais. A asa delta tem um certo peso, você já está correndo, se você frear, você vai sair rolando junto com a asa delta. Então, uma vez que você começou a corrida, você tem que continuar. Então, a gente depende disso, de um vento favorável com uma encosta que te dê sustentação. A história da nossa música popular tem muitos episódios curiosos. Você sabia que quem batizou os anárquicos mutantes foi o bem comportado Rony Von? O Pequeno Mundo de Rony Von era o nome do programa estrelado pelo cantor em 1966 na TV Record. O nome remetia à semelhança do galã com o Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Perto da estreia, quando estava escolhendo os músicos para o elenco fixo, Rony foi apresentado a Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias, que toparam a parada. Na época, Rony estava lendo O Império dos Mutantes, de Stephen Wu, e sugeriu que o grupo adotasse esse nome. Rita, Arnaldo e Sérgio adoraram, mas acabaram ficando pouco mais de um mês no programa. De lá, partiram para revolucionar o rock brasileiro. Ele já cantou Amor na Periferia, a Missa Afro-Brasileira e os blues mais verde e amarelos de todos. Edivaldo Santana está aqui no Cantos do Brasil. Às vezes a gente se encontra na rua, no beco, no bar da esquina. Em 78, então, começa a aparecer o movimento popular de arte em função de uma pesquisa que 2 antropólogos, Antônio Augusto Arantes e Tadeu Giglio, estavam fazendo para movimentar centros históricos, como era o caso da Capela de São Miguel, que é seiscentista. Aí nasce o movimento popular de arte, que talvez seja o primeiro agrupamento de artistas, assim, estético, assim, que acontece na periferia. Quando o jogo virou, ainda estavam a 1. Seu mané batizou, lateral de bebum.
foi no fundo e cruzou pra quebrar. Trazia nego de fora pra aprender também. Glauco Matoso vivia lá. Trazia um nego da China pra falar sobre a China, outros falar sobre o Chile. Trazia umas bandas latino-americanas pra tocar. A gente fazia... Botamos pra quebrar aquele negócio. São Miguel virou o top do negócio, assim, da cultura brasileira, porque juntava esses filhos de nordestinos com todo mundo que tava fazendo cultura aqui. O jogo é jogador, deixa o jogador driblar, o jogador brindar, o torcedor. Deixa o jogador driblar. Pois quem joga o jogo é jogador. Esse jogo não pode ser. Você que está curtindo o som de Edivaldo Santana não precisa ficar triste. Depois do intervalo tem mais cantos do Brasil. Enquanto isso, que tal testar os seus conhecimentos financeiros com o nosso Brasiliômetro? Nosso desafio de hoje vai mostrar quem realmente entende de finanças aqui no Brasil. Todos os dias nós olhamos para ele. No troco da padaria, no caixa do supermercado, na catraca do ônibus, no cofrinho da criançada. Olhamos, guardamos, passamos pra frente, mas poucos sabem quem é a personalidade histórica que ocupa a cara da moeda de 50 centavos. Não lembro. Também não? Não sei. A Princesa Isabel? Tancredo Neves, não é? Nunca reparei nisso daí, não. Ai, brincou. É, o negócio por aqui tá feio. E você aí em casa, sabe dizer quem é que estampa a moeda de 50 centavos? Então aguenta aí, já já eu volto com a resposta. E aí, já descobriu quem é a personagem histórica na moeda de 50 centavos? Ainda não? Então vou dar algumas alternativas. Alternativa A, Rui Barbosa, conhecido como Águia de Aia. B, Ronivon, o nosso pequeno príncipe tupiniquim. C, Barão do Rio Branco, o patrono da diplomacia. Ou D, Barão de Tararé, também conhecido como Aparício Torelli. Não tem moeda de 50, quase que eu colo. Ao Rui Barbosa. Barão de Tararé. Eu acho que é a letra C. Vou chutar. Barão do Rio Branco. Exatamente! Congratulações para quem aí em casa escolheu a alternativa C, Barão do Rio Branco. O homem que expandiu o território brasileiro em mais de 500 mil quilômetros, sem disparar um tiro sequer. Quem errou, olha, vê se dá uma passadinha no oculista, viu? Ou então compra uma lupa. Essas letrinhas são miudinhas, né? Terríveis. São Longuinho, se eu achar dou 3 pulinhos. Santo Antônio, me arranje um matrimônio. Cada santo tem sua especialidade. Mas você sabia que Santo Antônio, além de casamenteiro, fez carreira no exército? A carreira militar póstuma de Santo Antônio foi agitada. Na Bahia, por exemplo, ele foi nomeado soldado, alferes, capitão e sargento-mor, sempre com os respectivos soldos pagos à paróquia. Em 1810, apavorado com a invasão francesa em Portugal, o príncipe regente Dom João apelou para uma promoção. Assinou o decreto elevando o Santo Antônio ao posto de tenente-coronel de infantaria. Tudo para salvar seu reino. Já o guerreiro São Jorge escapou por um fio de perder o posto na década de 60. Ao fazer uma reforma litúrgica, a igreja colocou o padroeiro da Inglaterra e do Corinthians na lista dos caçados. Mas o cardeal arcebispo de São Paulo não se conformou. Apelou ao Papa, explicando que São Jorge é muito querido no Brasil, sobretudo entre a imensa torcida do Corinthians. E para a alegria dos corintianos, o Papa reconsiderou. E ai quem diga que ele não é santo. Ele não é santo, mas faz transformações milagrosas nas casas de muitos brasileiros. E agora mais um pouquinho do Papo Cabeça com o designer e arquiteto Marcelo Rosenbaum. A gente foi para o Jalapão, no Capim Dourado, trabalhar com Capim Dourado. Ficamos 10 dias
numa comunidade que não pegava celular, nem telefone, nem internet. Nunca ninguém da equipe tinha trabalhado com a pendurada, ninguém sabia como trabalhar com a pendurada. E eu acho que esse Tu Me Ensina a Fazer Renda, que eu te ensino a namorar, é o grande elemento desse novo momento do design útil também. Quando eu tô num lugar desse, eu falo, eu entendo por que eu vim e entendo o que eu quero fazer daqui a 10 anos, por exemplo, entendeu? É muito incrível. E aí a gente resolveu, ano retrasado, fazer um projeto nosso, que a gente chamou de A Gente Transforma. A ideia é o negócio social, não é um projeto social. O que a gente fez? A gente imaginou que um trabalho onde a gente juntasse estudantes de arquitetura e design, futuros profissionais do mercado, da área, né, estimular esse olhar para esse novo negócio, indústrias, né, empresas hoje que estão todas com o olho nesse novo mercado, mas que não conhecem esse consumidor, e a comunidade que está lá totalmente largada, esperando qualquer coisa, esperando ajuda, né? E a ideia era de estimular tudo isso e fazer ninguém ajudar ninguém, todo mundo se ajudar, todo mundo aprender e trabalhar, pôr a mão na massa junto. Foi uma ação absurda, foi uma ação emocionante. Durante uma semana todo mundo trabalhando na comunidade, com a comunidade. É um movimento de transformação. E eu acho que o próximo passo é levar a geração de renda, né? Nos anos 60, alguns penteados faziam a cabeça das mulheres. O famoso coque banana com toneladas de laquê. E o coquininho, um redemoinho volumoso no alto da cabeça. Mas quem tinha cabelos ralos ou muito finos, apelava para um truque com 1001 utilidades. A gente fazia coque, ou para dar volume, colocava o bombril dentro e cobria com o cabelo, para não aparecer o bombril. Então ficava aqueles penteados armados, enormes, que era a moda na época. Bom, e o bombril que era o penteado ficar bem alto, né? Era muito engraçado. Põe ela aqui para ficar os fios aparecendo, para ficar tudo uniforme. Aí dava enchimento, aquela coisa, parecendo um capacete, sabe? Mas na época era bonito. Basta ver o Festival da Canção, a Elis Regina, com o cabelo bem bombrilzão. Madalena foi pro mar e eu fiquei a ver navios. Emprestei dinheiro pro cunhado e fiquei a ver navios. Pois é, essa expressão tem muitas aplicações, mas você sabe de onde ela veio? Ela tem origem no desaparecimento de Dom Sebastião, rei de Portugal, na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578. No final da batalha, o corpo do rei não foi encontrado. Surgiu então um movimento místico chamado sebastianismo, que dizia que o rei estava apenas encantado ou adormecido e um dia iria regressar para salvar Portugal. Multidões frequentavam o Alto da Santa Catarina, em Lisboa, aguardando a volta do rei. Todos ficaram, como se sabe, a ver navios. Oh, navios. Dizem que os perfumes são os sentimentos das flores. E os perfumistas são os poetas que transformam esses sentimentos em aromas. Vamos ver como é que eles fazem. Um perfumista é aquele que cria as fragrâncias. E a perfumaria é uma mistura de arte e ciência. Se tem um tempo para se lapidar um perfume de uma forma mais artística e com uma quantidade, por exemplo, de óleos essenciais naturais dentro de uma composição, a fragrância é mais rica. O conceito ele é desenvolvido pelo pessoal de marketing e o pessoal eles fazem várias pesquisas através de vários brainstorms com formadores de opinião, com várias pessoas, eles chegam num conceito. Uma vez que a fragrância ela foi selecionada pelo consumidor, tem que passar pelo teste toxicológico para ver se essa fragrância ela não tem problema de irritabilidade ou compostos alergênicos na sua formulação. A fragrância, que é um óleo, ela é adicionada ao álcool, à água, em diferentes dosagens. Se é uma água de colônia, a dosagem dela é em torno de 5%. E se é uma essência, a concentração dela é dosificada acima de 15%. Cada ingrediente, para um perfumista,
ele tem o mesmo valor que a cor de uma tinta para um pintor. Então, cada cheiro é como se fosse uma tinta diferente. Ele dizia que a poesia é uma forma de segredar o que não se pode falar. Você vai ver agora o delicioso humor e o lirismo do nosso ilustre Mário Quintana. Mário Quintana nasceu prematuro, num dia gelado de 1906. Dizia ser essa a causa de um complexo que teve ao longo da vida. Achava que nunca estava pronto. Só sossegou ao saber que Winston Churchill e Isaac Newton também foram bebês prematuros. Trabalhando como preparador de fórmulas na botica do pai, Mário adquiriu a precisão meticulosa que aplicou em seus poemas. Érico Veríssimo o chamava de anjo disfarçado de homem. Dizia que quando ele se descuidava ao vestir o casaco, suas asas ficavam de fora. Um anjo que podia ser bem sarcástico, como provou ao ser rejeitado pela terceira vez pela Academia Brasileira de Letras. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Mário dizia que a vida é uma hospedaria e a nossa conta nunca está em dia. Por triste ironia, nos anos 80 foi despejado do hotel onde vivia em Porto Alegre. Mas a vida dá voltas. Anos depois, o hotel foi transformado em Casa de Cultura Mário Quintana. Seu quarto permanece lá, intocado, mostrando como vivia um dos mais dóceis poetas brasileiros. Quero ver se alguém sabe de quem é a seguinte frase. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Você já estava morto, como é que ele ia falar? Ai, agora não deu branco, eu não lembro de nenhum. Castro Alves. Augusto Cury. Eu vou chutar então, Juca Chaves. Dá uma dica, tem uma dica? Personagem, livro do Machado de Assis. Eu tô aqui me lembrando. Então, eu tentei adivinhar, mas não consigo. Memórias póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas. Brás Cubas? Brás Cubas! Muito bom! Olha aí, gostei de ver. Foi a dica. Para quem já provou e gostou, mais um pouquinho do Cantos do Brasil com Edivaldo Santana. A poda da rosa foi feita no inverno, em plena segunda por seu Valdemar, que pra não furar dedo de menininho. Eu achava que eu nunca ia cantar na minha vida. Você imagina que o cara falava pra mim que eu era um pato rouco, que eu não ia cantar, não? Então, né? E aí, imagina, hoje virou uma voz especial dentro da história toda, mas eu achava que eu nunca ia cantar. O mundo é rico, nós estamos fazendo um mundo muito pequenininho, deixando ele muito estreito, a gente não pode ser tão estreito. Você tem uma oportunidade de estar na Terra, que é uma dádiva, cheia de pessoas e várias coisas, por que a gente fica fechadinho? Tem que abrir as portas geral, janela, tudo, e falar, vambora, velho. Cara, Carol, Carolina, cara de sol de menina, lua se veste pra você nascer. É o 7º CD. Ele é muito reflexo do que eu tô fazendo, né? Por exemplo, como eu falei dessa música, eu vou tomar um mel de Jataí do Piauí, que meu primo Edivaldino trouxe do norte pra mim, para cantar um reggae shot com pandeiro de salim, que o negro da Jamaica fez baixar em São Luís. E São Luís, tambor de crioula, e Piauí, nego velho nasceu aí. Por exemplo, né, esse é um dos versos. A música tem, eu vou contando a história de 8 regiões do Brasil, com a bebida, falando da bebida local e tal, até chegar no chimarrão e voltar para Maria Mole, que é a nossa área aqui. Quando chega na Maria Mole, já chegou em São Miguel, então, no caminho do Rio de Janeiro. Sensibilidade, ficando à vontade. Quem deixa a terra pensando pro céu, desaba do sonho e cai em São Miguel. Quem deixa a terra pensando pro céu.
terminar o programa, um poema em que nosso ilustre Mário Quintana descreve a verdadeira arte de viajar. A gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa, como se estivessem abertos, diante de todos nós, os caminhos do mundo. Não importa que os compromissos, as obrigações estejam ali, chegamos de muito longe, de alma aberta e o coração cantando. E é assim que eu espero você no próximo Almanac Brasil para novas viagens pela cultura brasileira. Até lá! Não quero ser a caça, muito menos caçador, Pra viver é sempre cedo. Na hora do fracasso só ficou quem aprendeu a lidar com medo. Quem é que não quer sossego? Parece que o sucesso demorou pra encontrar o seu segredo. Eu não sigo novela nem gincana de amador. Não sirvo de